Hoje eu tô com um cara que eu particularmente sou muito fã, que trabalha com duas coisas que eu adoro, e a maior parte da população brasileira também adora, que são os imóveis e o mercado financeiro. Senhores, estou aqui com o Ricardo Figueiredo, economista, analista CNPI e especialista em fundos imobiliários da Finclass, um dos melhores analistas disparado do mercado imobiliário, e atua há 2 décadas no mercado financeiro e já foi responsável pela gestão de carteiras imobiliárias bilionárias em grandes instituições e hoje é um dos principais nomes do Brasil quando o assunto é análise de fundos de investimento imobiliário, ajudando a milhares de investidores a construir patrimônio por meio do mercado imobiliário. Ricardão, obrigado pelo teu tempo, seja muito bem-vindo. Pô, Kleber, prazer imenso participar do teu podcast. Vamos lá, bater um papo bacana sobre mercado, carreira, enfim. Show. Vamos começar pelo básico, né? Poxa, como eu comentei aqui na abertura, tu trabalha em 2 mercados que eu adoro e que os brasileiros adoram, que é mercado financeiro e mercado imobiliário. Como que tu começou a carreira no mercado? Começou pelo mercado imobiliário? Começou pelo mercado financeiro? Como é que você veio parar aqui nesse universo maluco? Vamos lá, eu sou um nativo de mercado financeiro mesmo, né? O mercado imobiliário, ele entrou ali como o veículo a ser acessado via mercado financeiro. Mas minha carreira foi no mercado financeiro. Eu costumo dizer que a minha carteira profissional ela é bem limpinha, poucos carimbos, né? Porque em 2003 eu ainda estava na faculdade, estava penúltimo ano do curso de economia no Mackenzie. Era um curso que ainda era um curso de 5 anos, hoje é um curso de 4, mas na minha época era um curso de 5 anos. E naquele momento, final de curso, falei, pô, preciso ir para minha área de atuação. Até então eu era professor na área de tecnologia. Primeira formação lá atrás foi técnico em informática, dava aula para segundo grau técnico em informática, mas queria ir para o mercado financeiro. Comecei a trabalhar num fundo de pensão, entrei como estagiário no back-office, fui fazendo carreira no back-office, até que chegou um momento que a diretoria de investimentos pediu para que eu passasse a integrar o time de investimentos imobiliários, né? E aquele momento eu achei incrível e, ao mesmo tempo, um tanto quanto assustador, porque o investimento imobiliário nunca é aquele investimento que você pergunta para o jovem na faculdade onde você quer trabalhar. Investimento imobiliário é difícil aparecer, né? A turma olha para ações, né? Essas coisas. É mais É mais mágico, né? glamuroso, né? Glamouroso. Você tá ali no back-office também, você tá olhando lá para a turma que está no front, fazendo a gestão dos investimentos, o time de renda fixa, investimentos no exterior, investimento imobiliário, investimento em ações. Então você fala, um dia se eu for para lá, ações, renda fixa, investimento no exterior, imóvel era ali, né? É coisa do tiozão, né? Mas me convidaram para ele, falei, pô, né? O cavalo passa selado, você monta naquele que veio, né? E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, graças a Deus, né? Porque eu me apaixonei pela área, é um mercado incrível. Então foi isso, eu comecei no back-office, fiz carreira, fiquei um tempo ali no back-office de investimentos, que eu acho que é uma baita escola. É uma baita escola para quem vai começar no mercado, né? E aí depois eu migrei para o mercado efetivamente de investimentos imobiliários. O mercado de capitais investindo no mercado imobiliário, mas também com gestão direta nos tijolos, que aí eu acho que foi um grande diferencial, mais uma vez, muita sorte eu tive na carreira, porque a instituição ela tinha participação direta nos imóveis. Então era participação no shopping center, era prédio que era de propriedade da instituição, condomínio logístico que era de propriedade da instituição. Então eu fui fazendo gestão destes portfólios. E aí você tem a dupla formação, que é a formação do como é que eu avalio o investimento imobiliário que está dentro de uma empresa listada em bolsa, que está dentro de um fundo de investimento, e como é que eu faço a gestão do imóvel de fato. Então, durante essa minha jornada nessa instituição que comecei lá, como eu falei, como estagiário em 2003 e saí de lá em 2021, foram 18 anos, né? Eu tive o privilégio de ter essa dupla formação. Legal, e você falou agora do estágio, né? O episódio anterior foi com o Furlanetti, que é um dos diretores da XP de institucional, e ele falou também justamente sobre a importância do estágio. E eu vou repetir a pergunta para ti, né? Eu, por exemplo, moro em Caxias do Sul, venho para cá frequentemente para o grupo, mas eu tô num estágio da minha vida que eu sei que eu abro mão de muitas oportunidades para manter a minha qualidade de vida e estar perto da família. Para um jovem ambicioso, qual que é a importância de ele fazer o estágio
né? Que no estágio, muitas vezes, você vai abrir a mão da remuneração para ter um aprendizado, para ter um networking. E qual que é a importância de ele fazer um estágio para fazer esse networking, esse aprendizado, tá lá no back office, e qual que é a importância de ele estar aqui em São Paulo, na Faria Lima, nesse ambiente mágico que é onde, no fim, rola tudo para quem quer ser um analista de investimentos na carreira? Pô, adorei a pergunta, porque quando você fala da sua carreira, você às vezes enfatiza ali os teus louros, as tuas conquistas, mas a carreira também é marcada por alguns momentos de insucesso ou decisões que você olha para trás e você pensa, talvez eu tivesse feito diferente. E uma desses passos que eu olho para trás e digo, eu hoje faria diferente, é eu não ficaria tanto tempo durante a graduação na carreira lá de tecnologia como professor, com uma remuneração que à época, para um jovem ali dos seus 18, 19, 20 anos de idade, era maravilhosa, mas eu deveria ter feito mais estágios. Eu dei sorte de meu único estágio ter sido numa ótima instituição, que me abriu portas, me ensinou muito e eu consegui construir uma carreira excelente. Mas eu dei sorte, eu admito que eu dei sorte, né? Eu poderia ter entrado nesse estágio e esse estágio não ter casado com os meus interesses, com as minhas aspirações, eu já estava ali no final da faculdade, né? O estágio ele é importante justamente para isso, para você testar, especialmente em cursos, né, como o curso de graduação que eu fiz, economia, curso de administração, mesmo curso de contabilidade, que parece ser um negócio mais fechado, mas quando você vai para diferentes tipos de empresa, né, você vai conhecer pessoas diferentes, entra a questão do network, você vai tem dinâmicas de negócios que são diferentes e dinâmicas de empresas que são diferentes. Eu fiz 18 anos dentro de um fundo de pensão. É um investidor institucional, mais maduro, super rígido, cheio de processos. Você imagina se eu tivesse tido a oportunidade de ter feito um estágio, por exemplo, numa gestora pequena, que tem mais aquela vibe de quase que uma startup, um negócio muito mais dinâmico. Eu iria conhecer pessoas com perfis diferentes, eu iria experimentar de um ambiente diferente, né? Até por isso, quando eu entro na estrutura do Grupo Primo, que é uma estrutura muito mais dinâmica, você tem um choque de cultura. Você passa 18 anos dentro desse, né, ser super regulado, certinho, processo bonitinho. Você até enxerga que lá na frente você pode dar uma contribuição, mas o processo precisa chegar até lá para você dar essa contribuição. Você não pode sair atropelando em um ambiente mais dinâmico. Então, o estágio ele é importante por isso, para dar essa bagagem mais ampla, para permitir que o jovem teste, experimente. E aí você tem que estar perto de onde estão as grandes ofertas de estágio. Então, se você vai para o mercado financeiro, hoje, né, quando eu olho para. Já faz tempo, hein? Mais de 20 anos atrás, quando eu cheguei no mercado. Hoje você tem até uma disponibilidade um pouco mais aberta no Brasil. Então você já tem algumas assessorias de investimento, né? Mesmo gestoras fora do eixo Condado Leblon, né? Faria Lima Mas mesmo Leblon. assim, né, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, a gente vai ter fundos relevantes, 3, 4 fundos relevantes, né? A gente vai ter alguma coisa em Minas Gerais, vai ter alguma coisa separado, mas o ápice do mercado O tá corta na aqui. Faria Lima e no Leblon, Então né? você tem que estar perto, não tem jeito, né? É decisão. Você escolheu isso para tua carreira. Então as Assim, escolhas trazem ônus e essa bônus. mudança a Faz decisão parte do faz jogo. parte da Faz mudança para São parte do Paulo. jogo, faz parte do jogo, né? Você tem que estar mais perto de onde as ofertas de trabalho, as coisas acontecem, né? Você precisa ser visto. Você precisa ser visto, você precisa estar perto dessas pessoas para elas te verem, né? Para elas reconhecerem as suas valências, para você melhorar, né? Onde você ainda precisa calibrar. E quando você é jovem, você tem muito mais para melhorar do que valências para serem exibidas, né? E você vai aprender isso estando perto das pessoas. Tá? A gente vinha conversando um pouquinho antes do podcast começar. Eu falei, ontem eu fiz home office, né? Para o jovem, É a pior coisa. é a pior coisa. Muito do que eu aprendi simplesmente por estar num ambiente repleto de senioridade e aí você vai absorvendo o conhecimento. Se você estiver sozinho no seu escritório, em casa, com a melhor infra que você tiver, será mais difícil. Mais para frente, num determinado ponto de carreira, depender da posição que você estiver,
Pode ser que você tenha a possibilidade de 1 dia por semana, e isso será menos prejudicial para ti. Mas no começo da carreira, sabe o que eu fiz? Eu fui morar do lado de onde eu trabalhava. Então, por quê? Porque aquilo me gerava algumas e eu enxergava vantagens em relação às outras pessoas que trabalhavam comigo, que talvez no inconsciente dos meus gestores, eles viam, eles né? valorizavam aquilo sem saber. Por quê? Porque eu chegava lá 8h30 no escritório, só que eu caminhava 10 minutos para estar lá. Você chega bem, tranquilo, né. Muito Eu menos não cansado. pegava 1h30 de transporte público, você chegava cansado, roupa amassada, entendeu. Na hora de ir embora, eu não saía do escritório pensando: "Lá vai a saga de novo, 1h30, 2 horas para chegar em casa", não, 10 minutos caminhando eu estava em casa. Inclusive eu poderia sair bem mais tarde, porque os outros ainda, às vezes, têm obrigação, pegar um filho, uma coisa do tipo, na escola, né, e eu não. Eu simplesmente esticava no escritório até mais tarde, mas com a consciência de que em 10 minutinhos eu estava em casa. Eu estava em casa, né. Eh, Olha esse aí, tipo de análise decisão faz imobiliária que você parte. fez no início da sua carreira, né? Foi a primeira análise imobiliária né, inconsciente que eu fiz no E localização, importante também. localização. Trouxe um bom payback, né? Foi extremamente importante, né, a carreira andou óbvio, né, não adianta você estar lá e não produzir, você tem que produzir, você tem que aprender, você tem que se desenvolver, mas quando você vai juntando esses elementos, né, a proximidade, você está melhor de corpo e mente, mais entregue, eh, as tuas qualidades vão aparecer com mais força, né. Quando alguém passar precisando daquele dado, aquela coisa, 6h30, 7 horas, você tá lá para poder ajudar, enfim, esse tipo de coisa faz diferença quando você tá no começo da carreira. A Faz remuneração muita ela não diferença. aparece ali na largada, mas você colhe lá na frente. Mas eu até anotei aqui 3 palavras, né? Tempo, maturidade e contabilidade. Tempo, eu acho que é uma coisa é o maior professor que existe, o tempo. Quando a gente é jovem, a gente acha que sabe tudo, né. Eu lembro do começo da minha carreira, eu fazia planejamento financeiro. Tinha lido lá meia dúzia de livros e saía ajudar as pessoas, né. Ok, tinha um conhecimento técnico, mas faltava conhecimento do tempo. E eu lembro até hoje que tinha um cabeleireiro que era meu cliente, e ganhava super bem inclusive, e que o sonho dele era comprar um imóvel. E eu comecei a provar pra ele matematicamente na época, né, minha cabeça super madura, 19 anos, o porquê que não era matematicamente eficiente comprar um imóvel, né. Olha que erro absurdo, porque não era só finanças, tem todo um efeito comportamental. E hoje, quase 20 anos depois, eu tenho maturidade para entender que eu cometi um erro gravíssimo de planejamento financeiro naquela época. E tem coisas que só o tempo ensina pra gente, né. Quando eu era jovem, o meu sonho maior era ter vindo para São Paulo, ter feito estágios, aprendido no mercado financeiro. Ao mesmo tempo que a minha vida no interior foi decorrendo de outras formas, onde hoje eu tenho um filho pequeno, tenho uma esposa, e eu aprecio o meu tempo em casa, com a família, e eu faço tudo para não vir para São Paulo, né. Então, poxa, o Kleber de 21 anos faria tudo para vir para São Paulo, agora eu faço tudo para não vir, entre aspas, né. Claro que eu venho bastante feliz, mas não no sentido de me mudar para cá. E essas diversidade de experiências, no começo da carreira eu trabalhei no escritório de contabilidade da minha família. E eu acho que é a maior escola que pode ter existido na minha vida. Porque eu era office boy, né, então eu sofria várias adversidades. Em Caxias do Sul, num dia tá 30 graus, no outro dia tá 2 graus, chovendo, com uma umidade absurda. E eu ia presencialmente na época, né, a gente tinha que levar os documentos, com os clientes, então eu conversava com os clientes do meu pai, que eram de frigoríficos, a loja de persianas, a loja de motocicletas, a concessionárias. Então eu ia conversando com os empresários, ia sugando bastante informação. Naquela época eu ia no banco todos os dias, pagar os boletos bancários, né, era uma coisa meio absurda, porque um jovem de 18 anos saía com um malote, um monte de contas de terceiros, com o cheque do escritório, com dinheiro muitas vezes para pagar contas. Então ali eu fui aprendendo uma série de coisas, eu fui sugando informações, né. E talvez isso que tenha me tornado um bom empreendedor, porque eu ia analisando os empreendedores que davam certo, os empreendedores que davam errado, o que que eles faziam, né. E aí eu fui evoluindo na carreira, no escritório, fui estudando contabilidade, fui aprendendo os números, né. E enfim, foi uma grande escola. Inclusive me ensinou a ser um bom investidor, porque eu aprendi de contabilidade,
Aprendi de mercado, aprendi da boca das pessoas. E um dos maiores investimentos que eu tenho na minha carteira hoje são imóveis, né. Eu tenho uma porção de imóveis físicos, que são pequenos apartamentos de um dormitório, de kitnetes mobiliados lá em Caxias do Sul, que eu fui fazendo algumas análises, né. Agora, como que começou a aprender a analisar um imóvel? Porque no mercado de fundos imobiliários, a gente tem uma diferença muito grande, que são os fundos de papel e os fundos de tijolo. Primeiro, por que que a gente investe mais em fundos de tijolo do que deveria investir em imóveis físicos? Quais as vantagens dos fundos de papel e como que tu começou a analisar esses fundos, né? Porque por mais que tu tivesse numa gestora, né, do estagiário pro analista, pro gestor, tem poxa, uma grande de uma jornada, né. Tem uma jornada imensa. Essa parte do tempo que você citou, ela é fundamental, tá? Então você só consegue atingir determinados níveis quando você tem esse elemento muito bem consolidado na sua carreira, elemento tempo, né. Inclusive eu recentemente promovi uma pessoa do meu time para a posição de pleno, e eu fui muito claro, muito vocal, uma pessoa super jovem ainda, extremamente competente, pega muito fácil, muito rápido as coisas tecnicamente, mas eu falei: "A senioridade, eu vou colocar água no teu chope, ela não virá assim não, viu. Você vai passar alguns bons anos", e eu deixei claro, no plural, "até que você me mostre as condições para uma posição de sênior. Não importa se você vai estudar de madrugada, o que você vai fazer MBA, não me interessa. E não é só o estudar, é o tempo, Você né. precisa de experiência. E esse negócio, ela vem com um bichinho que continua tendo 24 horas todos os dias. É o tempo. É o tempo. Você não consegue acelerar isso. Você consegue retardar, se você negligenciar o acúmulo de experiência. Trocar o seu tempo por coisas que não te permitam um acúmulo de experiência. Você consegue retardar. Acelerar você não consegue. O dia continua com 24 horas. Isto posto, eh, quando eu chego no time imobiliário, a carteira tem um monte de tijolos, né. E aí, até por isso, né, você é o ambiente te molda. O ambiente molda o ser humano. Não tem como. Você tem as suas características individuais, mas você é muito daquilo do ambiente em que você convive. Então eu chego com a carteira que tem um monte de tijolo, eh, eu tenho a felicidade de ter um gestor maravilhoso, que primeiro, tecnicamente era um assombro, super respeitado pelo mercado, e acima disso, uma generosidade incrível em transferir conhecimento, né. Zusa. E aí ele, né, no D1, ele já me coloca em todas as reuniões para onde ele vai. Reunião com CEO de empresa listada, né, com alguns dos grandes nomes do mercado imobiliário no Brasil, gestores, e eu tô lá com ele, recém-chegado, com mais dúvidas do que qualquer coisa saindo em cada reunião. Eu saía com um caderno forrado de anotações, chegava no carro, eu já ia perguntando para ele algumas dúvidas, chegava no escritório, Google, não tinha IA, né? Então era Google. E aí você vai acumulando conhecimento, acumulando conhecimento, acumulando conhecimento. No tijolo, o fundo imobiliário, Kleber, ele é só uma roupa. Ele é uma roupagem para o produto que está ali dentro. Tá? Então como é que se investe em shopping center? Você pode comprar uma parcela de um shopping center, se tiver bastante grana. Você pode desenvolver um. Você pode comprar ações de uma empresa listada em shopping center, mas no final do dia você está investindo o quê? Em shopping center. Você pode comprar um fundo imobiliário que tem participação em shopping center, mas você está investindo em shopping center. No final do dia, de onde vem o seu dinheiro? Da venda do lojista. A venda do lojista paga o aluguel paga a tua remuneração como empreendedor. Principalmente no shopping tem um variável sobre a receita do lojista, né. Exato, né, ele tem um aluguel mínimo garantido, e a partir do momento que você atinge esse break-even, você começa a beber do sucesso do lojista. Então, no final do dia, todo dono de shopping reza para o lojista vender cada vez mais, porque ele vai pegar mais aluguel, né. E quando você vai participando dessas reuniões, entendendo, atuando no dia a dia,
Então, a administradora de shopping center, tinha participação em alguns shopping centers no estado de São Paulo, chegou um pedido de um lojista para concessão de um desconto. A administradora avaliava, dava a opinião dela, mas aprovar ou não era mérito do empreendedor. Então eu tinha que sentar, fazer conta, esclarecer minhas dúvidas. É muito da prática mesmo, aí entra a experiência. Você tem que estar ali no dia a dia, né? No meio da pandemia, eu tinha carteira de shopping center, você imagina, shopping center fechado. Eu tinha condomínio logístico, tinha locatário devolvendo galpão. Eu tinha locatário que estava implorando por desconto no galpão, mas ele não podia devolver o galpão. Tinha um locatário que era uma empresa que tem essas máquinas de café em escritório. O que aconteceu com esse cara? Os escritórios não fecharam? Todos esses contratos devolvam as máquinas. Ele precisava de um lugar para guardar essas máquinas. A fonte de receita dele cessou, mas ele precisava guardar esses negócios esperando um dia a pandemia passar, que a gente não tinha visibilidade nenhuma. Olha só o tamanho do desafio que você tem ali na gestão do dia a dia. Você tinha o espertinho, sim. Eu tinha farmácia como locatária no condomínio logístico. Quem estava rachando de ganhar dinheiro ali era a farmácia, no meio da pandemia. Estava aberta, era quem estava vendendo. Aí o cara chega pedindo desconto no aluguel. Uma brincadeira de mau gosto. Vai que cola, né? Então você chega nesse momento, é esse tipo de experiência que você vai adquirindo ali no dia a dia, no escritório. O locatário pediu desconto. Mandei todos os meus funcionários para casa, perdi alguns contratos. Você chega lá e tenta fazer alguma coisa no contrato de locação, enfim. Esse tipo de coisa você vai acumulando experiência ao longo do tempo. Então, a experiência no tijolo foi muito disso. Eu tinha ali o dia a dia com o tijolo, por isso que eu falei, né? No final das contas, dei sorte também. Sorte faz parte da vida do profissional, né? Eu caí numa instituição que tinha o tijolo, que tinha o interesse de montar uma carteira de fundo imobiliário, e aí eu comecei a montar essa carteira para essa instituição também. Eu me lembro que quando eu saí de lá, só nessa carteira de FIIs, a gente chegou a ter mais de 700 milhões de reais. Se ele fosse um fundo de fundos listado em bolsa, ele era talvez o quarto maior do Brasil na época. E aí a gente foi mirando muito no tijolo. Por quê? A expertise da casa está no tijolo. Joga onde você conhece. O fundo de papel, eu fui me aperfeiçoando depois, entendendo que é um mecanismo de produto de dívida. Você está emprestando dinheiro. Então, no final das contas, você tem que entender. As pessoas gostam mais do fundo de papel porque a rentabilidade do dividendo é mais alta, a priori. Por uma razão muito simples, porque todo o retorno dele vem dali. Todo. Eu te emprestei 10 mil reais, você tem que me pagar 10% ao ano. Você vai me pagar R$1.000. Qual é o meu retorno? R$1.000, é todo juro. Tende a ser maior também no É todo juro, todo. Ou esse fundo vai acabar se dissolvendo uma vez que não existe o principal vai sendo dissolvido também. O que acontece, né? O principal, quando volta, ele é reinvestido. Mas você tem o risco de reinvestimento, né? Automaticamente, com o passar do tempo, este principal, se é só a volta, ele tem um poder de compra menor. Então você imagina que você tem 100 mil reais em um fundo de papel. Aí ele te deu 10% ao ano, você tirou de lá 10 mil em dividendos. Né? Só que esses 100 mil continuam lá. No ano seguinte, a mesma coisa. No ano seguinte, a mesma coisa. Só que esses 10 mil que você tira, a cada ano ele perde poder de compra. Se a inflação está vindo tudo aqui. Ele vai murchando. Né? Então, o poder de compra dele, os 100 mil, parece que fica intacto, né? Só que o poder de consumo que ele te dá é cada vez menor. No tijolo, se você compra um bom tijolo, você tira o dividendo, que é um pouco menor, vamos imaginar, 8 mil. Né? Mas você tem a expectativa da valorização do tijolo. Então, ali você tem a recomposição. Né? E como esse tijolo valorizou, no ano seguinte você não tira mais 8, você tira um pouquinho mais que 8. Porque é 8% em cima desse principal aqui. Enfim, tem essas dinâmicas de diferença, mas no final do dia... No longo prazo fizesse um X uma hora, né? Exato, exato. No final do dia eu costumo dizer que não tem melhor ou pior. É a composição deles que fará mais sentido. Né? Por quê? Porque o fato do papel te dar tudo no dividendo, se você escolhe muito bem, você já tem um fluxo de caixa antes na tua mão para você redistribuir nos seus investimentos. Isso é ótimo. Ajuste de carteira, facilita. Inclusive aparece uma oportunidade interessante em alguma outra classe, você tem esse fluxo de dividendo entrando que te permite aproveitar. Né? Mas
no final das contas, o poder de preservação de capital, independente do reinvestimento de dividendos, está muito maior presente no tijolo do que no fundo de papel. Aí você falou que não existe melhor ou pior entre fundo de papel e fundo de tijolo. Mas em relação ao setor, existe melhor ou pior? Porque a gente tem, aí vamos dizer, poucos setores de fundos imobiliários na Bolsa do Brasil, né? A gente tem logística, escritórios, shopping, Tem um que a turma chama de renda urbana, que são os imóveis de rua. um, Varejo de rua. um E híbrido, aí né? você vai colocando educação, hospital, tudo dentro desse bicho Uhum. aí, entendeu? E nos Estados Unidos a gente tem os mais variados tipos de REITs, né? E de antena e de celular a Data center, que é o data que lidera center, retorno esse ano. coisas completamente aleatórias, né? E eu lembro que no Brasil teve alguns fundos imobiliários de hospital. Não sei se eles ainda existem, Existem. né? Mas tem um risco muito grande, né? O que você acha que existe um setor melhor e um setor pior em relação a fundos imobiliários? De Vamos, tijolo, propriamente dito? vamos lá. Ah, muitas vezes você precisa observar muito mais o contrato de locação do que efetivamente olhar simplesmente para o setor. O que eu quero dizer com isso? Quando você olha para historicamente, o mercado ele colocava mais prêmio exigido de logística, em um prêmio menor em escritório e shopping center. Historicamente era assim que a indústria funcionava. Depois da pandemia, isso deu uma bagunçada. O mercado coloca um prêmio maior exigido de escritório por conta do trabalho híbrido, enfim, a volta foi muito mais lenta. Shopping center vem na sequência e logística vai muito bem, obrigado. Que era o cara que exigia mais prêmio. Até pela oferta que tá pequena, né? A oferta, a gente teve até um desenvolvimento logístico muito forte recentemente, mas a demanda é absurda. A demanda dos players de e-commerce Eu é acho que o absurda. fundo de logística é o único que tem ativos fora do eixo Rio-São Paulo também, né? Existem shopping centers, mas eu acho que o logística tá mais diversificado, né? A logística, ela abriu muito o leque, ainda que tem um dado que, inclusive, eu acabei de escrever um pequeno artigo sobre isso, né? Praticamente metade da área bruta locável de logística no Brasil está no estado de São Paulo. 48% para ser preciso, dados do segundo trimestre de 2026. Mesmo que você recorte o alto padrão. Vou recortar só o alto padrão, que é onde está a grande demanda. Também, metade está dentro do estado de São Paulo. Então, a logística ainda é muito concentrada em São Paulo. A razão é muito simples, né? Para você pegar um terço do consumo vindo de e-commerce, por exemplo, está dentro de São Paulo. Né? A receita de varejo de e-commerce, um terço está dentro de São Paulo. Então você tem que estar. E esse cara tem que estar perto do cliente, porque ele ganha a venda como? No preço, mas também na velocidade da entrega. Quem entrega mais rápido. Quem nunca, né? Comparou duas lojinhas lá e falou: pô, o preço, mas esse cara entrega amanhã. É nele. Às vezes você topa até pagar um pouquinho mais, dependendo da pressa que você está em receber o produto, você vai nele, enfim. Então, no final das contas, quando é que você ganha dinheiro com o imóvel? Na compra. É na hora que você compra. Depois, se comprou mal, você virou torcedor, vai rezar pela alta, enfim. O dinheiro você faz na compra. Então você tem que comprar bem. Né? E aí, você vai ter momentos em que você consegue comprar muito bem fundo de escritório. Mesmo ele sendo o cara que mais exige prêmio hoje. E um momento que é mais difícil você conseguir comprar muito bem um fundo de logística. Mesmo ele sendo o cara que menos exige prêmio hoje. Você percebeu? Dentro de logística, é tudo a mesma coisa? Depende. Tem um cara que tem um contrato atípico, né? Então é aquele contrato que é de longo prazo, a multa é extremamente punitiva, o locatário não vai sair dali porque a multa é muito punitiva, às vezes é o restante do contrato. Que sentido faz o cara sair antes? Nenhum. Zero. Né? Pô, isso te dá uma previsibilidade de receita absurda. Qual é o teu objetivo? É simplesmente ter essa previsibilidade de receita? Você até abre mão de um potencial upside da cota, porque você tem essa previsibilidade de receita aqui. Não, eu quero uma TIR mais interessante. Eu tomo um pouquinho mais de risco, né, com uma renda um pouco mais oscilante. Talvez em escritórios hoje eu vejo uma posição mais deslocada de preço. No final das contas, eu tenho setores, vou chamar de preferidos, né?
Não, eu costumo dizer que ativo tem preço, amor eu tenho os meus filhos, né? Então não tenho amor ativo nenhum. Mas eu vejo shopping center como um setorzinho super resiliente no Brasil, cara. Super resiliente. Vai muito bem, consegue. Vai tomando o stake ali de participação do varejo de rua, se defende bem do e-commerce, entrega rentabilidade. Então, esse é um segmento que eu tô carregando sempre ali na carteira. Tá? Escritório hoje tem muito desconto, tem que saber selecionar, ter paciência. Tá? E na logística, eu vejo a renda ali, mas com certo grau de previsibilidade. Né? Então ele me dá. Você está vendo como eu vou montando um mosaico de expectativas diferentes de retorno para ter uma carteira? É o trade-off do risco e retorno, né? É isso. Então, por que eu prefiro esse tipo de estratégia? Porque a minha função, quando eu era gestor e agora fazendo recomendação para pessoa física, não é eliminar o risco do investimento da pessoa. Ninguém consegue fazer isso. A minha missão é gerir os riscos. Risco se gerencia, jamais se elimina. Você gerencia. Então, como é que eu gerencio o risco da melhor forma possível? Diversificando. A melhor forma É o velho ditado, né? É a melhor forma. A melhor forma. Focando o quê? E aí eu uso a minha expertise já, anos na indústria. Bom, aquele shopping ali, qual é o público-alvo dele? Deixa eu ver quem é o administrador. É que o shopping, eu acho que ele tem uma resiliência muito grande pelo fator Brasil, né? Eu mesmo tive uma experiência péssima indo numa farmácia semana passada, né? Eu fui na farmácia, precisava comprar um remédio de urgência. Na verdade, eram umas seringas para diabetes. Custam incríveis R$2 uma dúzia delas. E fui na farmácia, toda farmácia agora, o lado positivo é que tem estacionamento, né? Só que tinha o estacionamento e tinha 3 vagos ali girando na farmácia. Então minha esposa ficou no carro morrendo de medo. E se eu tivesse ido no shopping center que tem o segurança? Você tocou Eu num poderia ponto. ter ido na farmácia no shopping center, tranquilo, que eu sabia que Tranquilo, né? estava aberto. Então, é o trade-off da previsibilidade. Talvez eu pagasse um estacionamento, mas eu tinha certeza que eu ia estar seguro, tinha certeza que ia estar aberto. Então, eu acho que o brasileiro vive uma experiência de shopping center diferente de uns Estados Unidos que os shoppings estão morrendo, né? Aqui a gente tem uma série de fatores, né? Nossas jabuticabas, que a gente precisa do shopping center por uma série de fatores. Foi ontem eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e uma das perguntas que chegaram foi justamente sobre essa, né? O comparativo do mercado americano de shopping center e brasileiro. E eu falo, pô, não tem comparação, são dois mercados completamente distintos. E o do Brasil, o shopping brasileiro, ele bebe dos benefícios que são gerados, por incrível que pareça, pelas nossas mazelas sociais. Uhum. Então as nossas mazelas sociais fizeram com que os shopping centers tenham que ficar cravejados nos centros urbanos. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos é diferente, shopping normalmente é mais afastado. Mas por quê? Porque a pessoa tem que estar perto, porque ela depende do transporte público para chegar. Não adianta você colocar o shopping longe, senão você inibe a ida do cliente até o shopping. Ele tem que estar perto. Tanto é que para longe a gente só colocou os outlets aqui no Brasil. Uhum. Né? A questão de segurança que você tocou é chave. Você chega final de semana, quem mora em São Paulo se sente muito mais confortável em levar o filho onde? Você vai lá no centrão de São Paulo, na São João, levar o filho passear ou vai no shopping? Você leva num shopping center. E o mix de loja, que é diferente do modelo americano, que é aquele modelo de shopping mais voltado para consumo. Né? Isso eles vêm mudando, mas eles vêm mudando mais recentemente. Eu me lembro que há um tempo atrás eu fui num congresso de shopping centers nos Estados Unidos, já tem um tempinho isso. E eles estavam discutindo exatamente essas coisas. Como é que a gente melhora o nosso mix com serviços? Vamos por restaurante, cinema. Olha que loucura. Os caras cogitando por cinema em shopping centers que não tinham, né? E a gente olhava e falava, pô, tudo isso aí a gente já faz, entendeu? Laboratório, clínica médica, tudo já tá. Eu falo que shopping center você só não consegue de forma premeditada nascer e morrer lá. Né? Porque não tem hospital e não tem cemitério dentro de shopping center. Ainda. Né? De resto, você quer estudar, você quer fazer faculdade? Tem dentro de shopping. Escola de idioma, exame, academia, bons restaurantes. É que nossos shoppings são uma coisa fantástica, né? Em Caxias do Sul, que é uma cidade pequena, por exemplo, a gente tem o shopping do Grupo Zafari, né? Que é um shopping muito central e estritamente de serviços. Lá tem aqueles órgãos do governo para agilizar a documentação. Tem o escritório da Receita Federal, da Polícia Federal. Tem a Unimed, ou seja, consultas tu faz lá dentro. Tem o supermercado.
Lojas de consumo tem pouca, mas tem a praça de alimentação. Durante a semana ele funciona legal. E tem o outro shopping, que é da Allos, que aí é muito mais um shopping de classe média alta de entretenimento. Então tem lojas de consumo, tem cinema, tem praça de alimentação, tem restaurantes renomados, mas é mais afastado. Então percebe que são 2 shoppings, com uma boa locação, cada um com uma vocação completamente distinta uma da outra. Perfeito, perfeito. E esse é o trabalho esse é muito do trabalho do analista, do gestor que está montando o portfólio, de identificar esses elementos que são complementares. E aí você tocou num ponto que é crucial na boa seleção de carteira de ativos, né? Que é você ter teses complementares. Né? Figurinha repetida não completa álbum. Né? Então você tem que ter teses complementares dentro da sua carteira. Por quê? Porque, mais uma vez, né, a gente tenta inferir o que acontecerá. A gente não tem a menor ideia do que acontecerá. Não foi dado ao ser humano o dom da clarividência, né? Exato. Então, quando você tenta inferir, você abre precedente para miseravelmente errar. Quando você tem teses complementares, poxa, vai ser, né, dedo podre assim se você selecionar todas que vão pelo caminho ruim naquele cenário que se materializou. Aí, inclusive, tem falha na seleção, porque não tem nada de complementar aí. No final das contas, elas estão todas de mãozinhas dadas no mesmo caminho. Né? Se você tem essas complementares, uma vai muito bem, a outra pode retardar o momento de ir bem. Ela irá bem, mas vai demorar um pouquinho mais. Segura aqui, vai acumulando mais aqui. Então, esse ponto é muito importante. Deixa eu aproveitar esse miseravelmente errar, né? Eu acho que na minha vida, né, longe de ser um analista, né, mas como eu gosto de fazer o stock picking, porque sou apaixonado pelo mercado, eu errei miseravelmente algumas vezes, né? No mercado de ações, foi comprando Cielo. Eu acho que foi o grande erro de investimentos em ações. E em fundos imobiliários, eu errei muito em fundo de hospital. Quais foram os teus erros, assim, miseráveis? Tem alguma tese que, poxa, esse negócio eu não invisto nunca mais? Poxa, vamos lá. Tem algumas teses que. Tem os dois lados da moeda aí, tá? Eu vou primeiro pegar esse ponto que você colocou. Mas Do tem um outro hospital? ponto. Não, o ponto em que você erra miseravelmente, você Uhum. fala, pô, errei aqui. Paciência, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Mas tem também aquilo que eu chamo dos esforços heróicos que não vão pra cota. Que é quando você evita um erro. Ou você minimiza um erro gigantesco. Identifica antes, sai e minimiza. Por que eu chamo de esforço heróico que não entra na cota? Porque você não sabe quanto aquilo ia te prejudicar depois. Não aparece, não tá em cota nenhuma, não tá em lugar nenhum. Agora, se você tivesse carregado, ia estar Você ia estampado lá descobrir. o número do fracasso, entendeu? Mas vamos pro primeiro ponto, né? Acho que tem alguns itens, né? Que é. E eu vou falar por tese macro, tá? Quando chegamos ali em 23, que a gente tinha uma expectativa boa de inflexão do juro, eu dei uma virada de mão e fui com mais sede ao pote para as teses de tijolo. Porque tijolo destrava mais valor quando você entra num cenário de juro mais O benigno. brasileiro ainda acha que não é imóvel, o fundo imobiliário, que é uma renda fixa, né? Ele olha só a rentabilidade. É. Então você tem esse destravamento de juro esse destravamento de valor muito maior quando você está num ciclo de queda de juro. E ali, o que me conforta é que eu não fui pego sozinho na contramão, mas mesmo assim, eu também não tenho mais a liberdade poética dos 20 e pouco, dos 30 anos de idade, entendeu? Eu já vi o Brasil sacanear, né, de várias vezes as expectativas dos investidores. E ali eu talvez tivesse que ter dado mais um tempo, né? Abre mão da primeira pernada de alta, fica numa posição mais defensiva. Ah, consolidou. Aí você vai. Porque você não tá perdendo tudo, né? Porque se você tá minimamente alocado, você tá Uhum. pegando um pedaço daquilo. Mas você tá mais defendido e. Não vou ser o beta tester, para usar um termo de informática, que foi a minha primeira profissão, né? Não vou ser eu que vou testar esse negócio aqui, não. Deixa alguém testar. Ali a gente tomou uma posição maior. E aí, no final das contas, isso se mostrou ineficiente para o cotista, né? A pessoa que seguiu a recomendação não teve o resultado que a gente esperava. Por quê? Porque o juro
Na verdade, não caiu nada. Caiu um pouquinho e depois subiu para um patamar maior do que estava antes. Que nem agora, né? Agora é o seguinte, Tá né? caindo um pouquinho. Tá vamos ver o que caindo um pouquinho acontece, e vamos né? rezar, né? E vamos rezar. Tanto é que eu tô. Gato escaldado, né? Agora eu tô Gato escaldado. quietinho. Tô pagando pra Vamos esperar a ver. primeira pernada. Tô pagando pra ver. Tô pagando pra ver. É que aquela velha história, né? Mercado de alta, todo mundo ganha. Todo mundo é gênio. Ah, Mercado de baixo, a gente vê quem tá nadando pelado. no mundo E aí, dos quem ganha no fundos. longo prazo é quem não perde no mercado de baixo, e não quem ganha na alta. E eu tenho no mundo dos fundos imobiliários, a gente acabou criando uma série de falsos heróis porque é uma indústria jovem. Então, quando você pega assim, você pega lá, vamos lá, 2013 até 2015, um pouquinho de 16. O mercado duríssimo, duríssimo, duríssimo ali, governo Dilma, tudo dando errado, né? E aí a gente minimamente no ponto macro faz ali alguma lição de casa, promete que vai fazer muito mais lição de casa e a gente vive suiçamos, né? O Selic vem para 4,5 com fundamento, o juro real expresso lá no Tesouro IPCA, nas NTNBs de longo prazo, 3%, bom. IPCA, Ilan Goldfein, foi o presidente do Banco Central que eu vi que teve que escrever uma carta pedindo desculpa porque ficou abaixo do teto da meta, abaixo do piso da meta, É o perdão. único, né? Abaixo do piso da meta. E quando você fica abaixo do piso, você também tem que pedir desculpas. Então ele teve que pedir desculpas por isso. Aí fazendo um trocadilho sendo análise de fundo imobiliário, nesse mercado até tijolo voa. E aí, você criou os falsos heróis, né? Por quê? Tudo Porque subia. 2018, 2019, você podia fechar o olho e pegar qualquer coisa, você ia ganhar dinheiro. Qualquer coisa em fundo imobiliário você ia ganhar dinheiro. Qualquer coisa. Só que aí a conta veio depois. Agora você está num cenário que efetivamente tem que aparecer quem sabe fazer gestão desse negócio, né? Tanto é que tem gestora que está desistindo da brincadeira, está indo embora. A gente está vendo uma saudável consolidação da indústria, né? Por quê? Porque agora está na hora de aparecer quem sabe mesmo do mundo imobiliário. Mas no final das contas, faz parte do aprendizado também, faz parte do amadurecimento da indústria, porque, mais uma vez, Kleber, é uma indústria que é muito jovem. É uma indústria que é muito jovem. Então, você falou de tese de hospital. Veio tese que se provou que não era a melhor coisa. Às vezes, mais para frente, você descobre que o contrato tinha uma determinada condição que na largada era super vantajosa, mas depois a conta chega. Muitos fundos, Kleber, lá atrás, eles nasceram com aqueles contratos atípicos que eu falei. Garantida, né? Você tem a renda mínima garantida, ou mesmo quando não é ela, você tem um contrato atípico. E o contrato atípico, ele vai corrigindo por inflação durante 10 anos. Cara, é 10 anos de aluguel para cima corrigindo inflação. Lindo. Aí venceu o contrato, quando vence um contrato desse, é como se você estivesse fazendo uma nova negociação. Do zero. Esquece quanto você estava pagando. É do zero. Se é uma negociação do zero, qual é o teu ponto de partida? Essa região está cobrando quanto o aluguel? Se aquela região não se desenvolveu para acompanhar esse crescimento de inflação ao longo do tempo, o que vai acontecer com o teu próximo dividendo? É para baixo, o locatário não é bobo. Ele vai negociar em termos de mercado. Ele vinha cumprindo o contrato bonitinho, agora ele vai negociar. Isso aconteceu com a agência bancária, isso aconteceu com contratos dessa natureza também, alguns logísticos, isso aconteceu também. Então, no final das contas, É o ônus entender e essa bônus, né? dinâmica. Você tinha previsibilidade durante 10 anos, aí esses 10 anos acabaram. Os E 10 agora? anos passam, né? Parece que é um prazo que, nossa, 10 anos. Pois é, passa, né? O contrato que foi fechado em 2015 terminou no passado, 2025. Terminou. E aí? Olha o mercado que você pega. Juro na lua, mercado super duro, a depender. Tirando o mundo logístico, que estava já indo muito bem, o restante. Que momento para você renegociar um contrato, hein? Que momento? Depende de qual lado você tá, né? Se você é o locatário, num mercado de escritório, por exemplo, você conseguiu dar uma melhorada, dependendo da região, você conseguiu dar uma melhorada no teu contrato. Agora, o cotista, que depende daquela renda, por isso que entra o trabalho da análise, né? Não é simplesmente olhar quanto está pagando, achar que é daquilo ali para cima. Não, o buraco é bem mais embaixo. Você falou de consolidação, né? Você vê que essa consolidação pode aumentar?
Você vê espaço de novas emissões e o que você pensa de ETFs surgindo no Brasil, trazendo uma gestão mais passiva de fundos imobiliários? Vamos lá. O ETF de fundo imobiliário, ele é um sonho para mim, porque eu particularmente sou muito fã do veículo ETF. Facilita demais para o investidor na ponta final construir um portfólio super diversificado com um número menor de jogadores para construir esse portfólio de super diversificado. Reduz custo brutalmente para o investidor e automaticamente é mais dinheiro para o bolso dele. Investidor mais feliz é bom para toda a indústria. Todo o mercado Todo ganha. mundo ganha, todo mundo ganha. Mas vamos lembrar que o FII ele tem a isenção no imposto de renda, naquele dividendo que ele paga mensalmente para o investidor pessoa física. Para o investidor pessoa física. Como é que você compete com isso? Porque o ETF não vai ter isso. Esse ainda é o grande atrativo do fundo imobiliário. Né? Fundo imobiliário é um produto de renda com isenção de imposto de renda para pessoa física. É isso. Quando começam a vir teses que, especialmente nessa parte da renda, olha, mas eu estou desenvolvendo loteamentos e residenciais e com fluxo disso eu vou gerar o dividendo. Parou. Seu fluxo é errático. Seu fluxo não é mensal. O investidor quer renda. Como é que você vai pagar todo mês bonitinho para o investidor? A gente está vendo agora algumas teses naufragarem que tem essa característica. Por quê? Não orna, né? O fluxo é errático num negócio que tem que ser reloginho. Tá? Então, eu ainda espero que a gente encontre um mecanismo para que o ETF de FII surja sem ter essa barreira, sem ter essa fricção. Com o mesmo benefício, na verdade, do Exato. dividendo isento. Porque hoje tem o ETF? Tem. Né? Então você tem produto aí que, primeiro, eu não gosto porque ele copia o IFIX, que é um índice É igual o Ibovespa, né? não é eficiente. Não é eficiente para o investidor. Ah, não, vou comprar todos os FIIs que estão no IFIX, essa será a minha carteira. Pô, cara, tem coisa ali que é tóxica, você tem que manter a distância. Acho que um índice como o americano lá, que a gente tem o VNQ, que é 100% fundos de tijolo, funcionaria melhor? Mesmo sendo só quantitativo? Ele diminuiria os tamanhos de mazelas porque você tiraria o que é ruim do papel. Mas você ainda manteria o que é ruim do tijolo. E tem tijolo ruim. Aqui iria passar nos filtros quantitativos, porque não são qualitativos, óbvio. E o investidor ia carregar a reboque isso daí. No final das contas, quando a gente vê muito ETF legal aí, o que esse ETF persegue? Tem muito ETF legal que ele persegue um índice que foi estruturado por uma entidade independente, mas ele tem critérios ali que procuram expurgar essa parte ruim do mercado em questão. Então, eu caminharia para um mundo em que a gente tentasse aí criar uma cesta de FIIs, pode ser papel e tijolo, não tem problema nenhum, pode ser só tijolo, pode ser só papel, aí você teria, sei lá, 2 ETFs, enfim. De sorte que você tirasse esses caras que são ruins, que eu acho que não faz sentido o cotista ter, e levasse essa cesta daquilo que é bom mesmo, né? Com metodologia, com cálculo, enfim, mas você levasse o que é bom. Sobre a consolidação, é caminho sem volta. Sabe por quê? Sabe quantos fundos imobiliários a gente tem listado? Mais do que empresas listadas. É surreal. É surreal, Kleber. No mercado que negocia 200 milhões de reais por dia. 300 reais num dia maravilhoso. 300 milhões de reais por dia num dia maravilhoso. É muito pouco. É muito pouco. Primeiro, que institucional entra nesse mercado? Como é que você traz gringo pro mercado que negocia 200 milhões, 300 milhões? O gringo olha e fala, quanto é que o fundo tem? Ah, o fundo tem os gigantes. 8 bi de reais. De reais, não é reais. Não é 2 bi de dólar. dólar. 1 bi querequequé de dólar. O gringo olha e dá risada. É nada. Tá negociando 10 milhões por dia. Não dá 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares, meu amigo. Eu nem perco meu tempo. O trader não perde tempo aqui. Com uma boleta de 2 milhões de dólares. O volume dele é muito grande, né?
O trader vai não valer perde, fatura. não vale a hora do trader aqui, essa boleta. Então, é mais difícil. A gente tem algumas iniciativas já que a gente está tentando atrair mais o olhar do gringo. Criou-se uma associação na América Latina, os fundos imobiliários brasileiros estão nessa associação. Os fundos já começaram a fazer relatório em inglês, DF em inglês. Por quê? Porque já tem fundo imobiliário que está em ETF gringo. Entrou por conta do quantitativo, sabe? No quantitativo entrou. O gringo tem que carregar um pouquinho ali disso, né? Porque está no ETF, né? Mas, de fato, ele olhar e falar: nossa, esse fundo imobiliário aqui faz sentido a gente ter no nosso portfólio, a gente precisa que essa indústria cresça mais. E ela vai crescer quando eu consolidar. Nosso retorno pro gringo é ótimo. Porque é tão pequeno. Exato. Esse gringo ele vai olhar quando a gente consolidar, porque a gente vai ter veículos grandes que farão sentido para ele ter no portfólio. E veículo grande que eu falo é quando a gente tiver fundo imobiliário que tenha, sei lá, 50 bi de reais. Com 50 bi de reais, a gente tá falando, se esse câmbio vem para 5, por exemplo, 10 bi de dólar. Opa! Aí já dá pro gringo pensar em colocar posição no negócio desse. O institucional local também. Mesmo com a ineficiência tributária que eles vão ter, porque eles não têm o benefício, mas para eles faz parte do jogo, já tá na conta, né? Pessoa física não, pessoa física olha muito isso, até porque ela tem outros produtos que oferecem isenção também, então ela vai colocando nessa balancinha. Como para ele tem que pagar IR de qualquer jeito, então isso não é tão relevante. Hoje, da forma que está estruturado, é um mercado muito puxado para pessoa física, né? O mercado, eu falo para os gestores, né? E aqui não é crítica. Antes que as pessoas achem que eu tô criticando. Não, é só a gente reconhecer aquilo que a gente escolheu para desenvolver a indústria. A indústria escolheu desenvolver em cima do capital de pessoa física. Ela escolheu. Quando ela modula toda essa estrutura, oferecendo isenção tributária, né, tendo os veículos pequenininhos. A gente passou por uma onda, Kleber, de fundo fazendo split de cota para chegar à base 10. Por que ele quer a base 10? Para poder chegar no bolso, né, do investidor de pequeno porte. Sempre o investidor que investe R$1.000 por mês conseguir distribuir a ação é negociada como? Em lote, não é? De 100. E a cota do FII? Unitária. Então você já tem a ação que, sei lá, custa 50. Você tem que comprar 100. Ou você precisa de 5 mil para comprar um lote. Né? Você pode até comprar no fracionário, mas você precisaria ter 5 mil para comprar um lote. O FII, não bastasse a cota dele custar só 100, o pessoal fez o split, agora custa 10. R$10. Super acessível. Nós escolhemos crescer a indústria. Crescemos bem, somos mais de 3 milhões de investidores. O último mês foram 41 mil novos investidores. Falei, 41 mil guerreiros, né? Que estão olhando com a Selic na lua, né? Tesouro IPCA mais 8, juro real de 8. Será que vai e pagar? O cara foi lá, não, vou comprar cota de fundo imobiliário. 41 mil guerreiros, né? Passamos de 3 milhões. Mas o capital do institucional do gringo não seria bem-vindo na indústria? Seria. Essa indústria não estaria muito maior? Estaria muito maior. Mas a gente escolheu crescer em cima do capital de pessoa física. Durante essa última fala, você falou duas palavras interessantes aqui para mim, né? Metodologia e cálculo. A gente falou bastante de mercado imobiliário, mas a gente tá num podcast principalmente para profissionais do mercado financeiro. A pergunta é: quem que é o Ricardo no dia a dia? Né? Como que é o teu dia a dia? Você fica fazendo cálculos? Você sai para visitar os imóveis? Você vai conhecer os imóveis? Você é um analista de escritório? Como que funciona o teu dia a dia de um analista de fundos imobiliários? Muito bom o tema, porque primeiro fato, né? Primeiro ponto, não dá para avaliar imóvel como você avalia ação ou renda fixa. Se você acha que você vai resolver aquilo simplesmente sentando, olhando para o Excel e olhando o Google Maps, fazendo fluxo de caixa descontado, esquece. Se você quer só isso, eu não sei para que mercado você irá. O mercado para o qual você não deve ir é o mercado imobiliário. O mercado imobiliário ele exige do profissional que ele esteja próximo do ativo final. Você, para fazer um valuation de Petrobras, bom, para conhecer a companhia, você não precisa ir para uma plataforma de petróleo. Você não precisa.
Os melhores analistas de Petrobras do mercado, eu tenho certeza que dificilmente a maior parte deles pisou numa plataforma de petróleo na vida. E não tem problema, são baita analistas. Os bons analistas imobiliários precisam conhecer do business, tá? Então tem que visitar. Não é fácil, né? Porque você tem um país de dimensões continentais. Tá? Mas você consegue fazer proxies na sua localização. Daí a importância de você estar no mercado como São Paulo. Acabei de falar. Metade da BL logística do Brasil tem em São Paulo. É muito se mais você fácil tá de estar por aqui, aqui. é muito mais fácil de você visitar um que é um bom condomínio logístico. Shopping center, se você for para a Avenida Paulista, você vai de ponta a ponta, você já consegue visitar uns 4 ou 5 mais ou menos. Só ali na Na Avenida mesma avenida. Paulista. Só lá. Tá? Então, é mais, né? Os bons prédios, os prédios AAA que estão dentro de fundo imobiliário, estão São Paulo. São Paulo. Tá? Então fica mais simples, né, de você visitar. Mas tem que estar, tem que conhecer, tem que estar presente. Agora, isso não quer dizer que é simplesmente chegar, nossa, gostei desse shopping, bacana, né? Tem o restaurante que eu gosto, olha a sala de cinema conforto. Não é assim, né? Aí você tem que sentar e fazer conta. Tem que fazer cálculo. Né? Tem que fazer valuation. Tem que ter a sensibilidade para também não pegar um determinado modelo e sair replicando para tudo quanto é perfil de ativo. Você tem as especificidades e você vai pegando isso com os 2 elementos que a gente tratou aqui. Primeiro, a experiência. Tempo. E o segundo é sujando a sola do sapato. É visitando ativo. Conversando com as pessoas. Especialmente as mais experientes. Ouvindo outros analistas, né? Ouvindo gestores, sabendo depurar a opinião, porque é óbvio que cada um vai tentar puxar um pouquinho mais para o seu lado, é natural do ser humano e tudo bem. Só que você vai extrair pontos que são relevantes para a tua tomada de decisão, do que você vai colocar nas tuas premissas, nos teus cálculos ali dessas conversas. Não seja extremamente fechado, eu me basto. Se você for analista do tipo eu me basto, você está fadado a incorrer em erros que seriam facilmente corrigidos se você simplesmente ouvisse outras pessoas, né, para coletar outras opiniões. Ontem eu tive uma conversa com um gestor, né, de um dos fundos que a gente recomenda para os nossos assinantes, esses calls que a gente faz de tempos em tempos. Talvez esse seja um dos raros espólios que a pandemia deixou que sejam benignos. Você ganhou eficiência porque o pessoal ficou com menos receio de fazer esses calls, né, por videoconferência. Não gosto de todos, porque o olho no olho às vezes é mais importante. E é interessante que no call você sente o gestor mais retraído. Mais E eu, nervosão, né? e eu respeito, sabe por quê? Porque ele não sabe. Estão gravando? Não sei. Tem que tomar cuidado. Não é verdade? Quando você tá no presencial Tete a tete, olho ali, no tá olho. muito mais leve, a conversa tá muito mais leve. Mas no final das contas, quando eu tive essa conversa, eu saí da reunião com várias anotações provocativas. Tipo, eu preciso olhar para isso. Eu vou mergulhar em cima desse dado. O Ricardo, de 1 hora antes da reunião, tinha ignorado aquilo. Quando eu saí da reunião, deixei anotado, preciso mergulhar nesse dado, vou sentar e fazer umas contas emulando a carteira com algumas alterações nesse sentido para ver como fica. Isso significa que eu vou mexer na minha carteira recomendada? Não. Mas me forçou, me provocou. Então, isso você tem que estar perto das pessoas. Então, você tem que estar perto dos ativos, você tem que estar perto das pessoas, que conforme o tempo passa, você vai reconhecendo quem mais tem a agregar para ti. A experiência é importante por isso. Você vai aumentando o teu canal de acesso às pessoas. Né? Quando você está começando, o canal de acesso é um Pequenininho. determinado nível, é pequeno e é um determinado nível dentro da empresa. Quando você avança na carreira, você já consegue falar com diretores, com CEO, por aí vai. Você já tem um acesso de informação mais amplo, até estratégico. Às vezes é um pouquinho mais técnico, sobe para o estratégico. Isso, e você não abandona esse daqui, porque aqui está o técnico, dia a dia, aqui está o estratégico, você complementa. Tá? E aí você tem que fazer conta, tem que fazer cálculo. Não dá para aceitar, coisa que eu não gosto, é simples análise de múltiplo. Ah, eu olhei para o múltiplo e está barato. Não.
Eu preciso, né? Tem muita especificidade, né? Até porque o imóvel, eu como investidor de imóvel residencial, é localização, localização, localização. Porque no imóvel você pode mudar tudo. Pode ser um Menos o CEP. imóvel que é um galpão logístico, pode ser uma ótima hora para shopping. Você pode destruir tudo lá e fazer outra coisa. Mas o terreno não muda, né? O O terreno não terreno tá muda. sempre lá igual. E tem uma coisa interessantíssima que você tem a vocação para aquele terreno. A gente está gravando aqui em Alphaville. Uhum. E eu adoro usar esse mercado. Esse mercado ele é sui generis. Por quê? Vamos lá. Alphaville ele oferece benefício tributário para as empresas se instalarem aqui, Oferecia, né? né? E aí o que aconteceu? Um monte de prédio corporativo. No começo, ok. Só que isso foi enxugando, enxugando. Esse benefício foi ficando mais ralo. Aí as empresas olharam e falaram: bem, vamos lá. Tirando essa questão agora do benefício tributário, tem vocação mesmo para tudo isso de corporativo que tem em Alphaville? Para tudo isso de estoque, não. O que aconteceu com o preço de locação? Desmoronou. Agora, aquele mesmo terreno, se você verticaliza num residencial, vende que nem água. Uma das melhores localizações logísticas do país é o eixo Castelo Branco, que está aqui do lado. Então, às vezes, você está entrando em Alphaville e você vê alguns galpões gigantescos, alguns dentro de fundo imobiliário, com aluguéis que chegam a competir com escritórios que estão dentro de Alphaville. De tão nobre que é a localização, a vocação, né? Agora, qual é o custo que você tem por metro quadrado para construir um escritório? E qual é o custo que você tem por metro quadrado para construir um galpão logístico? A diferença é brutal. Para extrair praticamente o mesmo valor de locação, uma pequena diferença, Sim, a taxa interna de retorno é absurdamente diferente, né? você está na mesma localização, competindo às vezes quase com o mesmo terreno, de tão próximo que é, são 2, 3 quilômetros ali de diferença entre onde está o galpão logístico e onde subiram o residencial. E você tem essa disparidade de dados. Você vê, vacância de escritório em Alphaville, eu não olhei os dados de segundo trimestre, mas deve estar na ordem aí dos seus 30% para cima. É gigantesco. A vacância de condomínio logístico em Alphaville, em Barueri, né, essa região, Uhum. é inferior a 2%, 1,6%. É inexistente. Né? Vacância de 2% é inexistente. Então, é a mesma região. Por isso que eu falo, a vocação ela é importante. A vocação ela é por quê? Porque o mesmo terreno ele pode ser maravilhoso para um determinado uso e péssimo para outro uso. Pra gente ir pro encerramento aqui, né, falando um pouco de profissão. Você falou que promoveu uma pessoa pra pleno, né. Se eu fosse trabalhar contigo, quero ser analista de investimentos, quero fazer um estágio lá com o Ricardo. O que você esperaria de mim? E o que você acharia de diferencial competitivo em relação ao resto da galera? Pô, bem legal, vamos lá. Pensando, aí depende também de qual é o perfil de vaga que eu vou contratar. Vou contratar alguém que está começando? Você que é o chefe. Vou Você que é o contratar chefe. alguém que está Vamos começando. dar uma oportunidade Se pra eu estou alguém contratando começar. alguém que está começando, eu tenho que ter no mínimo a honestidade intelectual. Essa pessoa ela não vai chegar, né, resolvendo grandes problemas na análise de fundos imobiliários, sabendo montar carteiras, selecionando os melhores ativos. Essa pessoa ela tem que entregar para mim uma predisposição ao aprendizado muito grande, de estar presente, de estar junto. E neste mundo atual, essa pessoa ela tem que estar completamente familiarizada com a utilização de inteligência artificial no dia a dia de escritório. Né? Muito do que a gente desenvolve hoje para auxiliar e acelerar as análises tem o incremento da inteligência artificial. Né? Então, isso é uma ferramenta importantíssima. Se a pessoa, e aí entra a importância por isso que eu falei, né? Se o Ricardo de hoje daria que recado para o Ricardo de 20 anos? Sai desse negócio de dar aula de informática, vai fazer estágio. Se a pessoa chega para mim e eu olho lá e falo, pô, ele já fez estágio numa construtora, ele já fez estágio numa empresa de shopping center. Show de bola. Ah, mas ele pode ter ambição.
E vai ser muito legal isso, inclusive, de trabalhar numa gestora. Legal. Acho que a pessoa tem que ter ambição profissional, sim. Mas olha só, ela fez um estágio no back-office de uma incorporadora, de uma empresa de shopping, de uma empresa de properties. Sim, ela Caramba, sabe ela como é que teve uma funciona a baita conta de lá uma atrás, né? escola. Ela teve uma baita de uma escola. Fez um summer job. Uhum. Na minha época, infelizmente, nem tinha esses negócios assim com tanta É muito facilidade. chique, né? É muito chique, é muito moderno. Mas é uma baita oportunidade. Você passar 30 dias, às vezes, dentro de uma empresa, né? Parece que é pouca coisa, mas você vai assimilar, cara. Você vai assimilar. Pô, isso é legal. Teve uma experiência, teve um contato. Às vezes ele vai trazer agregar alguma coisinha, uma informação que ele aprendeu. A gente incorpora. Então, acho que nesse. É começo de carreira, tem que chegar com vontade. E tem que chegar já mais nativo nesse mundo mais tecnológico de inteligência artificial, né? Conforme os steps vão subindo, eu tô falando de um analista júnior, tô falando de um analista, tô falando já de um analista. Uhum. Você tem que ter uma experiência prévia, né? Não tem um analista de fundos imobiliários, eu não vou formar o cara do zero em fundos imobiliários. Sim, o cara que nunca sabe nada de imóvel quer ser analista, né? Tem que É ter uma difícil base. isso, é difícil. Sabe por que é difícil? Eu vou uma passagem da minha carreira importante. Quando eu saí do back-office e eu fui pro time de front, olha só, eu saí do back, em que a gente fazia o controle de todos os investimentos, mas imóveis representava ali 3% da carteira. Né? E aí eu vou, onde isso vai ser o meu dia a dia, minha vida vai ser isso, minha vida profissional vai ser esse potinho de 3%. E aí eu chego com um cargo de analista, por essas questões corporativas, né? Eu era analista, Uhum. você não pode tomar downgrade no cargo, né? Você tá dentro da mesma empresa, você chega como analista. Eu era analista imobiliário. Eu tenho que ter a honestidade intelectual de reconhecer. É lógico que eu não era analista imobiliário. Eu Era analista de estava. cargo, né? Eu estava. Não obstante, durante um tempo, o diretor que me pediu a contratação, ele foi lá e pediu a minha contratação, ele não me chamava de analista nas reuniões. Quando ele me apresentava para as outras pessoas, ele não me tratava como Como que ele te analista. chamava? Assistente. Assistente. E tudo bem. E isso zero feriu o meu ego. Pelo contrário, né? Só me dava força pra. Não, preciso aprender, eu preciso aprender, eu preciso aprender. Até o dia que ele, espontaneamente, pela primeira vez, me chamou. Aquilo me marcou. Falei, consegui. Sou reconhecido. Então, já tá agora Mas, Ricardo, a minha chance é para contratar um analista, tem que trazer alguma coisa para mim já de analista. Por quê? Porque isso que aconteceu comigo é exceção. A exceção é o exemplo do tolo. Eu não posso tratar isso como exceção. Eu não posso tratar isso como o dia a dia. O dia a dia você tem que chegar com alguma Nossa, coisa você para falou mim. uma frase que eu adoro, né? A estatística tá dada. Exceção é o exemplo do burro, porque a gente vai ter a distribuição gaussiana lá, vai ter os opostos. Vai ter, poxa, é igual quero ser um influencer de finanças, virar para o Thiago Negro. O cara é um alienígena completo. Você não vai ser o Thiago Negro, porque ele é uma pessoa que tá, assim, em outro patamar, né? Assim como talvez você esteja ali nos fundos, né? E é uma mensagem que eu falo muito, muito para meus alunos. Eu quero ser analista, mas, cara, você já trabalhou num banco? Você já foi assessor de investimentos? Você já foi consultor? O analista não é uma coisa iniciante, você tem que entender um pouco do mercado. Tanto que a gente divide as certificações de distribuição, né, certificações básicas, então a gente tem lá CPA, CPRO-R, CPRO-I, Ancor, hã, tem outras certificações de outros mercados, a gente tem as certificações do nível 2, que a gente vai ter o CFP, que exige já uma experiência prévia, a gente vai ter o CNPq, que é o que você tem, né, de analista de investimentos, que exige ensino superior. A gente tem o CFG, que é o do gestor, que exige o ensino superior, que é justamente para tentar que essa galera que tá começando entenda. Não, é legal ser analista? É um barato. Mas tem um passo antes aqui, seja por estágio, seja por outra experiência, que você tem que galgar antes, né? E esse colchão, esse alicerce, ele é crucial. Você não consegue, porque eu sou analista imobiliário, você não consegue edificar nada bom se a base é fraca, se a estrutura é fraca. Então você tem que gastar um tempo, sim, preparando essa base
para se tornar um bom analista. Para se tornar um bom analista. Eu passei anos no back-office. E a experiência no back-office, eu garanto que ela foi crucial para que eu me desenvolvesse melhor como analista. Uma visão mais ampla, uma visão de profundidade técnica que às vezes você tem que desenvolver no back-office, de que você tem que ir no detalhe do detalhe do detalhe, né? Porque não pode passar, porque senão vai ferrar a contabilidade ou vai ferrar a tesouraria. Você tem que estar ali com a lupa. Quando eu abro um balanço hoje, tô lá com a lupa. Por quê? Porque eu fui adestrado dessa forma. O engraçado é a lupa, né? Porque na verdade você vai bater o olho e com a experiência você já sabe onde é que tem o problema. Aí você vai pegar a lupa para ir onde você já imagina que o problema tá naquele buraquinho. Você já vai. Você pegou um ponto que eu acho incrível. Porque quando eu abro a DF, eu já vou nas páginas que me interessam, então eu dou localizar nos termos que me interessam. Eu falo, pô, é aqui que eu vou mergulhar. Aí eu mergulho aqui, vou abrir um prospecto de emissão de fundo imobiliário. Pô, prospecto de emissão de fundo imobiliário tem 300 páginas. E é muita coisa Você acha tudo mesmo igual, que eu né? leio as 300 páginas? Lógico que não. Mas o tempo já li, tá? Não, Você tá no começo, você leu tantas e tantas vezes que aí você sabe que fala, ele não pô, tem eu já nada sei relevante. onde já sei onde tá o pulo do gato, entendeu? O que me interessa pra dizer essa emissão é boa, essa emissão não é boa. É aqui que eu vou e acabou. E aí tem um ponto interessante, você vê, esse analista que eu acabei de promover, eu me lembro que quando ele começou a trabalhar comigo, ele já chegou, Ricardo, uma das primeiras coisas que ele me pediu, me dá o seu valuation de um fundo imobiliário? Eu falei, não. Faz o teu. Para começar, você não está nem pronto para pensar em valuation de fundo imobiliário. Você vai aprender o que é um imóvel, o que é um tijolo, vamos com calma. Aí ele falou, e aí passou um tempo, ele, Ricardo, e o valuation? Eu falei, sabe quem me deu um valuation de fundo imobiliário? Ninguém. Você vai fazer o seu. Com uma vantagem gigantesca. Você tem A, eu não tinha. Então, boa sorte. Boa sorte. Faz valuations maravilhosos. É óbvio. Ele vinha, falei, não avança demais. Traz para mim. Vamos corrigir no rota. Vamos corrigir. Mas eu quero que você erre na construção no meio do caminho, porque você vai aprender assim. Se você pegar o meu, você vai ficar só jogando premissa lá dentro, ele vai cuspir um resultado e... Não, eu quero que você aprenda o racional. Ele constrói valuations maravilhosos hoje. É isso. Você tem o desenvolvimento que você tem que começar por baixo, construir o alicerce, porque construir um bom alicerce, a edificação será vitoriosa. Uma profecia imobiliária ainda. É isso aí. Para ser analista de investimentos, obviamente precisa do CNPI, né? Então, o CNPI pleno, o CNPI fundamentalista, que é uma certificação de alto nível, né? Então a gente vai entender o aspecto global de economia, de finanças, de procedimentos contábeis, e depois você vai ir muito mais para uma parte de mercado, uma parte mais de análise de mercado macro como um todo, ou uma análise técnica. Para isso, você precisa de um curso preparatório e, obviamente, que você tem aqui na Top Invest. E o marketing me pediu para fazer um anúncio aqui que eu sou veementemente contra, só para avisar para vocês, tá? O curso de CNPI da Top Invest custa R$ 2.497. E a gente está com acesso vitalício, que você leva não só o curso de analista de investimentos, seja para fundos imobiliários, para ações, exterior, técnico, que é a base, é a essência regulatória, por gente, R$ 2.000 do acesso vitalício. E o acesso vitalício não tem só o curso do CNPI. Tem CPA, CPRO-R, CPRO-I, Ancor, basicamente todas as certificações do mercado financeiro. Eu sou contra porque é ridiculamente barato. E se você não comprar, é meio louco, porque é a tua carreira inteira de certificações. Você pode precisar algumas agora, algumas no futuro, que tá aqui. Então aproveita, clica no link aqui embaixo, porque é uma oferta excepcional. E eu tô brigando com o time para tirar do ar, tá? Eu vou falar uma... A gente não combinou, tá? Quando eu tirei o meu CNPI, eu estudei pela Top. E aí, tava bom o curso? Excelente. Excelente, passei de primeira, sem sufoco. Que ótimo. Ricardo, para uma última pergunta aqui, porque eu tenho TDAH, então eu gosto muito de ler e eu gosto de ir pegando as coisas aos poucos, né? Pra você ter uma ideia, quase me formei em contábeis, quase me formei em economia, quase me formei em direito, trabalhei em vários lugares diferentes e o TDAH vai pegando todas essas experiências e vai juntando, né? E eu sou péssimo em faculdade, que como eu sou muito ativo, eu não consigo ficar paradinho escutando aqui o mesmo tema por 5 anos seguidos, né? Não, eu leio pra caramba. Eu queria a tua ajuda. Você pode me dar um livro geral? Um livro, poxa, esse livro aqui é bacana pra minha vida, gostei. Pode ser de ficção, pode ser
completamente aleatório. Um livro que ajudou tua carreira. Pode ser um livro muito mais de finanças, investimentos, de economia, ou mesmo do mercado imobiliário. Eu acho que a gente tem pouca literatura no Brasil sobre isso, né? Cara, você tocou num ponto importante, né? A literatura de mercado imobiliário, ela é mais. Dá para melhorar, sabe? Acho que a gente, né, e eu me incluo nessa, tem o dever de produzir mais conteúdo Quando é que sai o livro do interessante. Ricardo? Pô, um dia, quem sabe, né? Um dia, quem sabe. Vamos, tá? Eu tenho um projeto para isso, tá? Um dia, quem sabe. Mas vamos lá. Eu vou começar por essa parte, né, que eu jogo mais confortavelmente, né, no imobiliário. É, e como o. Porque o tijolo, assim, todo brasileiro mora em algum lugar. Se ele mora, ou ele comprou ou ele alugou. Então, ele entrou numa negociação imobiliária. Ele escolheu um imóvel, não é verdade? Então, todo brasileiro ele acha que ele entende alguma coisa de imóvel. Agora, fundo de papel é um bicho mais árido. Dívida é um negócio mais árido. E a gente vê as. Dívida é um negócio tão árido que os bancos gringos não deram certo no Brasil, né? Você vê, né, cara? Você vê, emprestar dinheiro no Brasil é para poucos, né? E aí, eu vou recomendar o livro do professor Felipe Ribeiro, O Guia Definitivo de FII-CRI, que inclusive acabou de lançar a terceira versão, e é um trabalho legal, porque quando ele vai acertando as versões, ele vem trazendo estudos de caso das mazelas que vão acontecendo na indústria. Eu acho essa parte incrível, né? É a vida real. É super didático, linguagem super acessível, o livro é curtinho, né? E ele tenta criar olha, se você avaliar um fundo de papel usando isso, uma sequência de steps que a turma adora, muito bem feito, muito bem escrito. Então fica a minha recomendação ali, o Guia Definitivo de FII-CRI, do professor Felipe Ribeiro. Né? E agora, quando a gente vai para livros mais genéricos, filosóficos, tá? Pô, tem muito livro assim que deveria, com todo respeito à história literária brasileira, mas ele deveria também estar no segundo grau, o famoso ensino médio. Na minha época era colegial, enfim, mas é o ensino médio. Porque ele ajuda a formar melhor as pessoas, né? O cidadão. Não que a nossa literatura não deva ser lida, pelo contrário, tá? A gente precisa. Acho que até as escolas andam abandonando um pouco isso, entendeu? Andam abandonando. Inclusive, tava brincando com meus colegas lá da Top esses dias, né? O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Ninguém sabia o que era. Então, você pega Machado de Assis, a turma. Você olha assim e fala, pô, será que essa turma tá lendo essas coisas? Não sei, né? Enfim. Acho que não, hein? Mas, pô, na minha época, quando você ia prestar uma FUVEST da vida, você tinha a lista, né, cara? Machado de Você Assis. tinha Um que. livro gigantesco com uma linguagem rebuscada. Você tinha que devorar, mas enfim. E aí, eu vou pegar o Psicologia Financeira, né? Por quê? Morgan Housel. Porque eu acho que essa parte de lidar com dinheiro, ela é muito menos técnica e muito mais emocional do que 99% das pessoas acreditam. As pessoas, elas, mesmo gente experiente, a gente, no dia a dia ali, numa fração de segundo, você se pega sendo traído pelo emocional. Impulsivo. Exatamente. Quem nunca? E tudo bem, faz parte. Eu acho que o primeiro passo é você reconhecer isso. Tá? O primeiro passo é você reconhecer isso. Então, assim, ele é um tanto quanto clichê, mas tem aquelas verdades que precisam ser ditas, repetidas, até que uma hora as pessoas entendam e... Então, pelo amor de Deus, comprem um livro, leiam, né? Ou, sei lá, comprem sebo usado mesmo, que paga mais baratinho. O livro não é caro, o livro não... Não é baratinho, não. Acho que é 30 e poucos Então, reais. porque quando você dominar o teu emocional, você vai ter uma relação com o dinheiro muito mais tranquila. Isso explica por que tem gente que ganha tão bem e é um completo fracasso financeiro. E gente que ganha pouco e, olha, vive tranquilo, dentro daquela possibilidade, com aquele orçamento mais
minguado, mas a pessoa não vive com a corda no pescoço, vive mais tranquila. Porque é o psicológico muito mais azeitado. Poxa, cara, tem um sócio nosso aqui no Grupo Primo, se chama Ricardo, inclusive, né? O Ricardo Silva, o Rick. E ele diz uma frase frequentemente para os nossos consultores, né? O básico precisa ser dito. Porque a gente esquece. A gente esquece. E eu, justamente por ter TDAH, eu sou o Zé Evento. Cara, eu sou apaixonado por ir em evento. Todos. Porque, por mais que muitas vezes a gente vá para um evento, é uma frase que vai ser uma coisa nova pra gente, aquele básico que a gente esquece. Porque se a gente não repete, a gente vai esquecendo das coisas. Então o básico precisa ser dito. E o teu livro aqui, A Psicologia Financeira, eu acho que não podia ser um casamento melhor com o mercado imobiliário do que a psicologia financeira. Principalmente se a gente pensar naquela pergunta mais comum, né? Eu compro um imóvel ou alugo um imóvel? Durante a vida inteira, a gente ouviu os experts financeiros falando que não valia a pena comprar um imóvel. Quando eles começam a ganhar dinheiro, a primeira coisa Que eles fazem é comprar um imóvel. Quando começa a ganhar mais dinheiro, compra o melhor ainda. Melhor ainda. E tem um cara que eu admiro muito no mercado financeiro, é um dos dinossauros, né? Que é o Buster. E ele fala que, ok, se você fez uma conta e acha que não vale a pena comprar um imóvel, tá tudo bem. Mas ninguém quer ter 80 anos, morar num imóvel de aluguel e o proprietário pedir o imóvel de volta. E quando a gente fala de psicologia financeira, o imóvel não é só um número, é parte da nossa vida. É criar uma família, é a quantidade de quartos, é o lugar que você quer morar. Eu tava ouvindo um podcast muito bacana, inclusive, com uma galera do mercado financeiro, que falou que, na verdade, comprar um imóvel próprio é matematicamente, né, financeiramente falando, mais vantajoso do que alugar. Porque a galera fala, porque se você pegar o dinheiro da prestação, o dinheiro do aluguel, se você for analisar, é só a diferença da prestação. Porque o dinheiro do aluguel você pagou e morreu, né? E acho que todo mundo um dia também fez uma negociação imobiliária. Seja alugar um imóvel, pode ser uma decisão imobiliária esperta, que nem a tua, de alugar um imóvel perto do trabalho para ganhar produtividade. Ou pode ser alguém que alugou um imóvel mais caro do que precisava. Pode ser alguém que comprou um imóvel mais caro do que precisava. E eu, como investidor imobiliário, eu concordo 100% com você. O dinheiro com o imóvel a gente faz em um momento só. É na compra do imóvel. Se você comprar bem, inclusive eu sou um péssimo vendedor. Eu nunca vendi nenhum. Aí você começa a fazer conta de comissão, de imposto. Cara, não vale a pena comprar imóvel. O segredo é comprar bem um imóvel e cuidar bem dele, né? Então você fazer as reformas, os retrofits. E eu vejo que esse aqui é um mercado que, no fim, existe um lado muito profissional, que é o teu lado, o lado do analista de investimentos, do fundo imobiliário, que é altamente profissional. Mas todo brasileiro gosta de investir no imóvel, né? Você vai ver a pessoa idosa do Brasil sem educação financeira, ela tem o que? A renda do imóvel. Só que é um investimento imobiliário sem educação. E eu acho que a gente pode melhorar muito isso, né? Os meus imóveis são todos bem cuidados, eu reformo, eu atendo as solicitações do inquilino, eu participo de assembleias. O que você vê de imóvel aí é para alugar completamente abandonado, né? Então, acho que vale pensar que na psicologia financeira você cuidar bem do seu dinheiro. Ricardo, foi um prazer te ter aqui comigo, cara. Você sabe que é um cara que eu admiro bastante, já te fiz várias perguntas, inclusive para melhorar minhas próprias análises, né? E, poxa, um recado final aí e onde que a galera te encontra? Vamos lá. A turma me encontra no Instagram, ricardo.fiis. Direto eu abro caixinha de pergunta, faço postagem comentando os movimentos de mercado, enfim. Sou host no podcast dos economistas, tem episódios às sextas-feiras, meio-dia. Vídeos semanais no canal da Finclass no YouTube também, com a temática focada em fundos imobiliários no meu lado, mas os demais analistas versam cada um em sua temática, né? E acho que o recado final, são 2 recados, né? Primeiro, um pensando em quem está querendo, achando que tem uma vocação para o mercado imobiliário, para o mercado de analista, né? É se preparar tecnicamente, tá? Demonstrar vontade. É um mercado que tem demanda. O mercado de análise, olhando para fundo imobiliário, tem demanda. Então, se você quer ser analista, tá aí a tua oportunidade com o Vitalício. Não perde. É difícil você contratar gente muito boa, já formada. Formar leva tempo, então é um mercado super
em alta e vai crescer muito mais, tá? Vai crescer muito mais, porque a gente tá crescendo com esses juros, né, Uhum. extorsivos. Se o juro der uma acalmada, vai crescer muito mais. Eu não tenho sombra de dúvidas que no mercado de capitais, o maior mercado um dia vai ser o imobiliário. Porque o brasileiro tem essa cultura de imóvel desde Dom Pedro II. Então, Exato, não vai mudar, tá intrínseco na gente. exato. E para as pessoas que estão olhando aí o mercado de FIIs, olhando como investidor, né, o momento não é fácil, mas é justamente no dia de chuva que você consegue encontrar protetor solar e guarda-sol com preços interessantíssimos, né. Então a gente está olhando aí imóveis em preços via fundo imobiliário que eu vou sentir saudade. Então eu tenho reforçado os meus aportes na parte de fundo imobiliário, porque eu não sei até quando vai durar. Com o privilégio de você ter um lastro ali que não vai virar Uhum. pó, não vai. Então, se essa agonia ficar mais um tempo, mais um, mais 2, mais 3 anos, ora, tá gerando renda para mim, uma renda num patamar super ok, isento de IR, e além de tudo eu tenho o lastro ali que é um imóvel espetacular. Inclusive, o investidor brasileiro vive o momento de que IPCA mais 3 é muito ruim, IPCA mais 6 tá ótimo, IPCA mais 8 eu acho que eu não vou receber meu dinheiro. É, Então, o mercado imobiliário ele está lá, né? Não vai desaparecer, vai não vai tomar calote, não desaparecer. vai ter impressão de M1, né? Tem uma frase de um investidor gigantesco, Sidney Angulo, adoro ele, que ele fala assim: "Todo mundo precisa de uma casa, de um teto, Uhum, tá? A pessoa, a empresa, todo mundo tem que ter um cantinho, tá? Então o imóvel tá aí para isso". exatamente. Por isso que eu gosto de imóvel de residencial. Baita negócio. Ricardão, obrigado, cara. Sem Imagina, palavras. Kleber, eu agradeço a oportunidade, parabéns pelo trabalho, o trabalho da Top é incrível e sempre que precisar estarei sempre à disposição. Beleza, galera. Não deixem de me seguir também, kleber.stumpf, lá no Instagram. E Top Invest oficial em todos os canais, no YouTube, no Instagram, enfim. Aproveitem. Um abraço e até a próxima.